Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Provérbios, no capítulo 3. E nós vamos ler juntos os versículos 9 e 10. Esse vai ser o nosso ponto de partida, o trilho da nossa ministração nessa manhã. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Pai, nós oramos pedindo graça e favor do alto, clamando não apenas que o Teu Espírito nos ajude na compreensão, como também na aplicação prática da Tua palavra. Nós oramos que ela ilumine os olhos do nosso entendimento, que ela gere fé, que correspondência possa ser encontrada em cada um de nós e que nosso coração e mente sejam de fato, ó Deus, encontrados também vulneráveis à ação do Senhor na nossa vida. Nós te agradecemos desde já pela certeza de que o Senhor não apenas falará aos nossos corações, mas também fará algo nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, durante muito tempo ouvi pregadores usar esse texto de Provérbios 3, versos 9 e 10, para nos encorajar na hora da contribuição, quase como que sugerindo: olha, sua contribuição dará resultados, te fará prosperar. Seus celeiros ficarão cheios, seus lagares irão transbordar. E é fato que a palavra de Deus de fato fala isso. Eu acredito, no entanto, que nós temos confundido algo que eu não categorizaria como um elemento secundário, mas principal na interpretação do texto. Celeiros cheios, lagares transbordantes, que na verdade fala de uma provisão, né? Hoje em dia a gente vive tanto a mentalidade de crédito, que é primeiro você gasta, depois você paga, que a gente tem até dificuldade de imaginar o que é ter um recurso antes da necessidade. E durante muito tempo, olhando para esse texto, que é uma promessa ousada, não fala necessariamente sobre riqueza, mas fala de provisão antes da necessidade, eu vejo que as pessoas têm confundido propósito com consequência. Qual é o propósito que o texto nos apresenta? É que Deus seja honrado. Qual é a consequência? Que os celeiros se enchem. Mas nós transformamos a consequência em propósito. Eu vou contribuir para ter o celeiro cheio. E o que deveria ser o propósito, que é a honra a Deus, virou efeito colateral. Ou seja, nós estamos invertendo as coisas. E é importante que a gente entenda exatamente o que Deus tem em mente. Eu estou no Ministério Pastoral. Em dezembro do ano passado, completei 30 anos. Na minha primeira década, até um pouquinho antes disso, como pastor, eu tinha muita dificuldade de pregar ou ensinar na área financeira, né? Até porque, como igreja, a gente sofria alguns desafios. A gente pagava a conta, genericamente falando, por causa de alguns grupos que ensinavam e tinham comportamentos um tanto quanto extremos, às vezes até escandalosos nessa área de finanças. Eu me lembro, né, de humoristas na televisão usando aquele jargão: pequenas igrejas, grandes negócios, Jesus Cristo é o caminho, mas fulano de tal é o pedágio. E a gente, preocupado em pregar o evangelho sem colocar empecilhos, ficava morrendo de medo de ser relacionado com esses grupos que muitas vezes nos deixavam desconfortáveis com a maneira como lidavam. Isso nos levou ao outro extremo, o extremo do silêncio, né? O extremo de não falar, de não pregar, de não ensinar. O que é uma falta, né? É uma falta porque a Bíblia fala mais sobre o assunto do dinheiro do que a maioria de nós tem conseguido mensurar. Em quase metade das parábolas de Jesus, ele toca nos assuntos de bens, riquezas e dinheiro. Howard Dayton, do Ministério Crow, no livro O Seu Dinheiro, ele escreve que se você juntar todos os versículos bíblicos sobre fé e oração, você concorda que fé e oração são assuntos importantes para a vida espiritual? Se você juntar essas duas temáticas, todos os versículos da Bíblia sobre fé e oração, você vai encontrar em torno de 500 versículos. Para você ter ideia do quanto a Bíblia fala sobre dinheiro, né? Howard Dayton observa 2084 versículos nessa área. Outro estudo aponta, se você pegar alguns por inferência, perto de 2.350 versículos. A Bíblia fala quase mais sobre dinheiro do que salvação. Ou seja, nós não podemos dizer que o assunto não mereça a nossa atenção. O que ele merece é uma ênfase correta. E eu quero, a partir desse texto, compartilhar o que primeiro Deus me corrigiu
Depois ele passou a de fato ser algo importante na minha própria vida e obviamente depois sim se tornou uma tônica. O tema da minha mensagem hoje é uma questão de honra. Essa mensagem foi o ponto de partida de um livro inteiro que eu escrevi sobre o assunto. E eu acredito que ele é um dos fundamentos de tudo aquilo que a gente precisa compreender. Quando falamos a respeito do dinheiro, aliás, não quero falar do dinheiro. Eu quero falar da relação do cristão com Deus e o dinheiro. O ponto central, o ponto de partida é entender esse elemento da honra. E Provérbios nos apresenta exatamente isso. Deus, ele simplesmente propõe a mim e a você que não apenas o honremos, mas que nós o honremos com os nossos bens, com a nossa renda. Não é a única forma de honrar a Deus. Mas você não vai ver nenhuma declaração tão clara, direta, objetiva, específica e contundente na Bíblia sobre honra a Deus, como essa que nós temos na área material e financeira. Não é porque Deus precise da honra. Eu sempre gosto de observar, Deus não é carente, Deus não tem problema de autoestima, Deus não tem necessidade de autoafirmação. Ele, na verdade, não tem necessidade nenhuma. Ele é um ser absoluto, completo em si mesmo. E o apóstolo Paulo, pregando em Atos 17, em Atenas, ele diz que Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de coisa alguma. Então não há nada que eu e você possamos fazer que seja uma necessidade de Deus. Muitas dessas ordenanças de Deus têm mais a ver conosco do que com Ele mesmo. A honra, eu tenho entendido isso pela palavra de Deus, nessa área material e financeira, ela será na minha e na sua vida um efeito regulador na maneira como lidamos, não só com Deus, mas também com a questão financeira. Tenho também entendido na Bíblia que não adianta apenas você fazer a coisa certa, mas Deus espera que a gente faça a coisa certa do jeito certo. Então, por exemplo, Tiago capítulo 4, verso 2 diz: nada tendes porque não pedis. Tem muito crente que não recebe de Deus porque não ora. Mas no verso seguinte, Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Ou seja, orar é a coisa certa para receber de Deus? Sim. Mas se for feita do jeito errado, ela não funciona, ela não dá resultado. O apóstolo Paulo observa a respeito da ceia do Senhor. Ele chama o cálice de o cálice da bênção. Eu creio que nós somos abençoados quando ceamos. Ter comunhão com o corpo e o sangue do Senhor, evidentemente que somos abençoados. Mas o apóstolo Paulo escreve, e ele fala a respeito de fazermos a coisa certa do jeito certo. E diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque diz: aquele que come e bebe de modo indigno vai ser julgado. Ou seja, fazer a coisa certa para ser abençoado, que é cear, mas fazê-la do jeito errado, não vai funcionar. E ao longo de toda a Escritura, essa ideia, essa lógica se sustenta, inclusive no terreno da nossa contribuição. Então o que Deus começou a me fazer perceber, que o pedido dele aqui em Provérbios 3 é por honra. Ainda que ele peça que a honra seja expressa nessa área material e financeira, Deus não está atrás do meu e do seu dinheiro. Deus está atrás de honra. E isso faz uma diferença enorme. Então, eu quero começar dando esse destaque, porque Provérbios é um de vários textos. Se você puder me acompanhar agora em Malaquias, no capítulo 1, eu quero ler com vocês dos versículos 6 até o versículo 10. Nós vamos, de fato, destacar aqui o que Deus quer. Esse é o primeiro tópico da mensagem, o que Deus quer. O texto diz assim: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão imundo sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desse ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos? E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será ele favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Quando olhamos para essa declaração que Deus, por meio do profeta Malaquias, faz,
evidentemente, o destaque e a ênfase aqui fica por conta do assunto da honra. O filho honra o pai, o servo honra ao seu senhor. São os dois níveis de relacionamento que a Bíblia afirma que nós temos com Deus. Ele é nosso pai, nós somos seus filhos, ele é nosso senhor, nós somos seus servos. Deus está dizendo, tanto o filho honra o pai, quanto o servo honra o seu senhor. Então ele diz, se eu sou pai e senhor, cadê minha honra? Então a cobrança de Deus aqui não é sobre ofertas. Aliás, ele está falando a um povo que ofertava. Então Deus não está cobrando oferta, porque se o que ele esperasse fosse oferta, a oferta supostamente já teria sido entregue. Mas Deus está dizendo, o que eu esperava é que as ofertas de vocês me dessem honra. Mas as ofertas de vocês não estão expressando honra. E basicamente o que Deus fala nos versos 9 e 10 é, se vocês não vão me dar honra, não precisa dar nada. No verso 10 a declaração é, quem dera houvesse entre vocês quem fechasse as portas. Ele está falando das portas do templo. Deus diz, vocês estão acendendo em vão o fogo do meu altar. O modelo de adoração do Antigo Testamento era feito através do sacrifício de animais. Agora, Deus está dizendo, se vocês não vão me dar honra, não precisa nem acender o fogo do altar. Fecha as portas do templo. Em outras palavras, vão parar com a brincadeira. Ou vocês me dão o que eu quero, ou não precisa dar, é nada. E esse foi o ponto de partida, onde Deus começou a me corrigir já há mais de 20 anos atrás. Ele começou a me fazer pensar a respeito daquilo que Ele realmente quer e daquilo que Ele espera de nós. O verso 9 diz, com tais ofertas nas vossas mãos, será que Ele será favorável a vocês? As traduções mais antigas de Almeida diz, aceitaria Ele a vossa pessoa? Algo que eu entendi pelas Escrituras é que quando Deus aceita, não é oferta meramente, é o ofertante. Mas quando Ele rejeita, também não é meramente a oferta, é o ofertante. Você vai ler em Gênesis 4 que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas que Ele não se agradou de Caim e da sua oferta. Então, o assunto das ofertas envolve não só a maneira como Deus nos olha, como Deus nos trata, mas envolve também uma expectativa específica. Qual é a expectativa? Deus está dizendo, eu espero que vocês me deem honra. O que significa honra? Se você olhar no dicionário, você vai descobrir que honra é o ato de honrar. Se você buscar a definição do verbo honrar, significa distinguir, fazer distinção, fazer diferença. Basicamente, Deus está dizendo, eu quero que vocês me distingam. Eu quero que vocês façam diferença. Distinção. Distinção do quê? Esse é um ponto muito importante. Daqui a pouco nós vamos explicar ele de uma maneira mais detalhada. Mas eu mencionei aqui o fato de que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Se o que Deus quisesse, se o interesse dele fosse na oferta, então supostamente qualquer oferta estaria boa. Porque a gente teria atendido o que Ele quer. O Senhor quer oferta, a oferta foi dada, o Senhor conseguiu o que queria. Mas quando você vê gente como Caim ofertando e Deus não aceitando a oferta, é evidente que Deus está dizendo o quê? Eu nunca quis a oferta. Eu queria a forma correta de você entregá-la. Aliás, é exatamente isso que a gente lê em Gênesis 4, se você puder me acompanhe. Dos versos 3 a 7 a gente lê assim, aconteceu que no fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. O verso anterior diz que Abel era pastor de ovelha, mas Caim, seu irmão, era lavrador. O texto continua e diz, o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado, fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Quando Deus diz, se fizer o que é certo, obviamente o certo não era meramente ofertar, senão a oferta teria sido aceita. Deus não está falando do que foi feito, Deus está falando do como foi feito. E qual a diferença entre a oferta de um e a oferta de outro? Bom, o texto pontua que Abel entregou das primícias do seu rebanho. O que a palavra primícia significa? Os primeiros frutos. Isso significa que enquanto pastor de ovelhas, o resultado, o fruto do seu trabalho era a multiplicação do rebanho. Quando as primeiras crias nasceram, em vez de comer, de usufruir do rebanho, ou meramente armazenar, dizer estou acumulando, aumentando o patrimônio, Abel vai e toma dos primeiros frutos e sacrifica ao Senhor. O que é que ele está dizendo para Deus? O Senhor primeiro, eu por último. E o que é que Caim fez? A Bíblia diz que Caim no fim de uns tempos,
tradução que eu li diz no fim de um certo tempo. Tem versões que dizem no fim de dias, ao cabo de dias. A verdade é que a palavra tempo, ela é indeterminada no original hebraico. Nós não sabemos se está falando de dias, semanas ou meses. Mas o que é inquestionável ali, é bem preciso, é a palavra fim. No fim de um tempo. Enquanto Abel coloca Deus primeiro e põe a si mesmo por último, Caim deixou Deus por último. Ele colhe do fruto do seu trabalho, ele come do fruto do seu trabalho, ele usufrui do fruto do seu trabalho, e depois no fim diz, vamos botar Deus na história? E quando Deus entra por último, ele não entra na mesma categoria de Abel, sendo honrado, sendo distinguido. E obviamente quando Deus protesta, se você fizer o que é certo ou não fizer o que é certo, deixa-se claro nas entrelinhas que havia algum tipo de orientação e de instrução básica sobre como aquilo deveria ser feito. Mas basicamente, o que ambos entregaram foi uma oferta. Mas o que só Abel entregou foi honra. Foi a distinção que a oferta comunicaria. E se Deus quisesse a oferta, qualquer oferta estava valendo. Mas quando você vê gente como Ananias e Safira, cuja oferta não foi recebida, não foram abençoados, pelo contrário, foram julgados, é evidente que Deus nunca esteve atrás do meu e do seu dinheiro. Deus sempre esteve atrás de honra. E esse princípio ele vai aparecendo ao longo de toda a Escritura. Eu gosto de achar aquilo que é padrão, aquilo que é recorrente nas Escrituras. Olha o que diz Marcos capítulo 12, do 41 ao 44. Sentado diante da caixa de ofertas, é o gasofilácio, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Interessante que a Bíblia não diz que ele observava quanto as pessoas davam. Ele observava o como. O texto segue e diz, ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse, em verdade lhes digo que essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Quando Jesus chama os discípulos para conversar sobre quem deu mais, embora a ênfase não seja de que ele observava o quanto e sim o como, eu fico imaginando como pode ter sido essa conversa. Se Jesus vai direto no ponto, como o resumo do texto parece sugerir, se ele de alguma forma abriu e permitiu a participação, caso tenha feito isso, eu fico imaginando na minha cabeça como seria. Se Jesus, por exemplo, tivesse feito uma pergunta, quem que vocês acham que deu mais? Imagino um dos discípulos dizendo, olha, aquele camarada magrinho, alto, que passou aqui, virou 2 sacoladas de moeda. E penso numa coisa que era escandalosa, eles não tinham papel moeda para contribuição, não tinha transferência eletrônica. Pensa em algo que era escandaloso, era o barulho das moedas, do metal batendo. Ou como diziam os antigos, tilintando. Você sabia, Reginaldo, que existe esse verbo tilintar? Usava-se antigamente. Hoje a gente não usa nem mais a moeda, o que diz respeito a eles. Aí eu imagino o outro falando, não. Você está mencionando o camarada alto ali, mas teve o baixinho, gordinho, de turbante. Virou uma sacolada só, mas o outro que virou as 2 era de prata. Aquele ali virou moedas de ouro. Com certeza valia mais. E quando está no meio daquele debate, Jesus diz, não, vocês estão errados. Quem deu mais foi uma viúva pobre. Só a ideia de uma viúva, que já é alguém que não tinha rimo de família, já sugeria que provavelmente não houvesse renda. Mas quando ele classifica pobre, está dizendo, além do estado de viuvez, não tinha reserva, não tinha condição nenhuma. E eu fico imaginando a turma tentando processar. Quanto é que ela deu? Que a gente nem reparou ela passando aqui. Jesus diz, ela deu 2 leptos. A Bíblia fala de 2 moedinhas. O original diz 2 leptos. Quando se fazia o câmbio e trocava pela moeda do Império Romano, os 2 leptos juntos davam 1 quadrante. O quadrante era a menor moeda do Império Romano. Ou seja, na perspectiva contábil, não tem como dizer que essa mulher deu mais, porque a Bíblia diz que os ricos deram grandes quantias. Mas esse é justamente o ponto. A forma como a contabilidade do céu funciona é diferente da nossa. Na nossa, normalmente, nós estamos pontuando o valor e a quantidade de acordo com a moeda corrente. A forma como o céu pontua as nossas dádivas não é baseada nessa moeda terrena. A moeda do reino de Deus é a honra. E Jesus está dizendo, essa mulher deu mais honra do que os ricos. Por quê? Jesus disse que os ricos agiram como Caim. Os ricos deram do que lhes sobrava. Então o camarada ganhou, gastou, fez tudo que queria. Depois no final olhou para trás e disse, sobrou, dá para Deus.
A pergunta é, se não tivesse sobrado, Deus tinha entrado na história? Não. Ele entra, mas entra no fim. Agora, quando Jesus disse que essa mulher deu todo o sustento, ele está dizendo, ela poderia talvez comer uma tapioca quando saísse dali, mas ela escolhe dizer, Deus primeiro, eu por último. Deus à frente das minhas necessidades básicas. Não importa quão pouco recurso eu possa ter, Deus primeiro. E na moeda do reino de Deus, e Deus está procurando honra e não dinheiro, essa mulher ofereceu muito mais. Quem está entendendo? Então, se eu e você não compreendemos o que Deus quer, nós não vamos nem saber como corresponder com Ele. Ok, pastor Luciano, o senhor pontuou e deixou claro que Deus está interessado em honra e não no dinheiro ou na oferta em si. Mas a pergunta é, por que Ele pediu honra nessa área material e financeira? Como eu disse no início, vou repetir, há outras formas de honrar a Deus. Jesus cita em Marcos 7, versos 6 e 7, uma profecia de Isaías, onde ele diz, esse povo me honra com os lábios. O que fizemos agora há pouco no culto, adorando, cantando ao Senhor, foi um gesto de honra a Deus. Ou seja, honrar a Deus com os bens não é a única forma de honra, mas como eu disse antes, em nenhum outro assunto Deus foi tão direto, contundente, objetivo, específico, como quando pediu honra em relação à questão financeira. Por que Deus pediu que nós o honrássemos nessa área? Esse é um ponto importante. Eu diria porque esse assunto relacionado ao dinheiro é algo delicado. Não é o dinheiro em si que é algo delicado. Mas a maneira de relacionar com ele, obviamente, acaba se tornando algo delicado. Por que eu digo que não é o dinheiro em si? Porque muitas vezes nós confundimos qual é o problema. Eu lembro de uma conversa com um irmão, anos atrás, ele vira para mim e diz, pois é, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, o dinheiro é a raiz de todos os males. E quando ele falou isso, eu repeti, eu falei, a Bíblia nunca falou isso. Ele falou, claro que falou. Eu falei, não falou. Falou, não falou, e nós começamos a discussão. Eu falei, onde é que está isso? Não, está em algum lugar lá que se o senhor me ajudar a achar, eu sei que está lá, que o senhor já falou disso? Eu falei, olha, você deve estar se referindo a 1 Timóteo 6, versos 9 e 10, que diz, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Ele está aqui. Eu falei, não, o que está aqui é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. Ele falou, qual a diferença? Eu falei, a diferença é gigantesca. Se o dinheiro é a raiz de todos os males, só tem problema quem tem dinheiro, ou seja, a maioria de nós não teria muito problema. Eu falei, agora, se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, tu pode estar mais quebrado que arroz de terceira, naquele estado que se chama mulher de meu bem, o banco confisca de tão endividado, e além de não ter grana nenhuma, está falido e quebrado, você, por teu amor ao dinheiro, tem a raiz de todos os males sem ter grana. Então eu falei, não dá para você achar que o problema é o dinheiro. O problema é o que você sente pelo dinheiro, é a forma como você relaciona com ele. É aí que eu e você precisamos entender a definição de honra e o que Deus pediu. Se o verbo honrar significa distinguir, fazer distinção, Deus está dizendo, o dinheiro tem que ocupar um nível de importância e eu preciso estar acima na sua vida. Por que é que Deus fala disso? Em Mateus, no capítulo 6, no verso 24, Jesus diz, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. Nenhuma outra coisa foi tão claramente rotulada de um senhor, concorrendo com o senhorio de Deus no nosso coração, como uma relação errada com o dinheiro. E a gente não pode simplesmente olhar para isso e dizer, não é importante. Em Mateus, no capítulo 13, na parábola do semeador, Jesus fala no verso 7 que uma semente caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram a semente. O que é a semente? Jesus estava falando da palavra. Então o que são os espinhos? Algo que tem o poder de sufocar a ação ou a operação da palavra de Deus na nossa vida. De abortar processos de Deus que deveriam ser para o nosso crescimento. Então a pergunta importante é o que são os espinhos? No verso 22 nosso Senhor explica os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Pense em algo que tem o poder de sufocar a ação da palavra de Deus na vida de alguém. Ou seja, nós não podemos dizer que a maneira como relacionamos com o dinheiro não é um assunto espiritual, porque vai afetar a nossa vida espiritual. Aliás, foi isso que Paulo pontuou em 1 Timóteo 6,9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, armadilhas, desejos insensatos, nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição.
No verso 10 ele diz que alguns nessa cobiça se desviaram da fé, atormentaram a si mesmos com muitas dores. Isso não significa que o crente não possa ter dinheiro. O que a gente tem que pontuar é que o dinheiro não pode ter o crente. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Salmo 62:10 diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Então uma definição antiga de avareza é que o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Então basicamente o problema não é o crente ter dinheiro, desde que o dinheiro não tenha o crente. É a forma de relacionar-se com isso que pode ou não ser problemática. Então estou dizendo isso porque Colossenses 3:5, por exemplo, diz que a avareza é idolatria. Uma pessoa que é apegada demais, dá muito valor ao que é material, ou seja, não faz distinção colocando Deus acima, ele tem um ídolo, um falso Deus, um outro senhor na sua vida. Então, basicamente, quando Deus pede honra, nós precisamos entender que Deus não estabeleceu um sistema de barganha ou de troca. É isso que eu digo que é problemático quando a gente vai ler Provérbios 3, se você honrar o Senhor com os seus bens, Ele vai te honrar de volta. Em 1 Samuel 2:30, Deus diz: eu honro os que me honram. Honra atrai honra. Mas aí o crente pensa assim: então vou honrar a Deus para Ele me honrar de volta. É basicamente uma troca. E não foi essa a proposta de Deus. Eu gosto de colher as pérolas de sabedoria do meio do povo. Eu lembro de um culto, anos atrás, no início do meu ministério pastoral, onde, quando a reunião terminou, eu estava passando perto de dois que estavam numa conversa e ouvi um falar para o outro: cara, tem algo que eu entendi sobre o dízimo que mudou minha vida, eu já diminui o passo para ouvir a história. Aí ele fala primeiro assim: eu aprendi que é melhor ficar com 90% depois de entregar os 10 e ter a bênção, do que tentar salvar os 100 e ter maldição. Aí ele fala assim: pô, dos males o menor. Eu pensei, essa é a grande verdade que mudou a vida dele, tipo assim, deixa eu ver onde é que eu perco menos. Então é melhor ficar com o orçamento do 90% dizimando e ter a bênção. Isso na verdade está mostrando só o quê? Um coração que continua avarento, que continua ganancioso, que está correndo atrás do que é interessante para si. E a maioria das vezes eu percebo que as pessoas simplesmente estão tentando usar os textos bíblicos para mascarar, justificar e alimentar valores que são errados no seu coração. Essa nunca foi a proposta de Deus. Deus não está dizendo: olha, se você me der um pouco eu te dou muito mais de volta. Seria o melhor negócio do mundo. Ah, pastor, mas ele não prometeu que se nós dessemos ele daria? Sim, nós temos essas promessas, mas nós precisamos entender a respeito de que elas falam. Basicamente eu entendo Deus dizendo o seguinte: se você me colocar acima e não deixar que o dinheiro concorra com o meu lugar, e o seu coração estiver blindado contra a avareza, de modo que o dinheiro não seja mais um problema, um concorrente, então eu posso confiar mais disso a você, sem que seja uma desgraça na sua vida. Dá para entender a diferença? Deus está falando de um coração correto. E quando o coração correto e a relação com Deus e o dinheiro se estabelece, e nós estamos protegidos, então Deus diz: isso vai ser bênção para você e não maldição. Mas nós não podemos achar que o assunto não vai afetar a vida espiritual. Aliás, eu fico impressionado com crentes que acham que um momento, por exemplo, como da contribuição, não tem valor nenhum. Tanto faz como fez. Em Atos, no capítulo 5, você vai ver Pedro dizendo a Ananias: porque encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo. Então primeiro ele mostra que quem colocou no coração de Ananias ofertar foi o Espírito Santo. Mas depois quem entrou para abortar o processo foi o cão, foi o próprio diabo. Deus e o diabo brigando pelo coração do homem na hora da oferta. Você acha que isso não é importante? Ninguém briga por algo que não tem valor, que não tem importância. Você não vai ver alguém na rua brigando por um pedaço de pão, um galho seco de árvore, porque ninguém briga pelo que não tem valor. Agora, Deus e o diabo disputando o coração do homem na hora da oferta, você acha mesmo que isso não tem valor? Quando eu olho para as Escrituras, algo que me chama a atenção, falando desse valor, é que você consegue mensurar o que é importante para Deus pelo tanto que o diabo luta contra aquilo. Pureza sexual é importante? É só ver o estrago da humanidade, você consegue deduzir que sim. Satanás e o reino das trevas não empenharia tanto esforço em dissociar algo se aquilo funcionando de forma correta não fosse importante para Deus. E aí quando você olha nessa perspectiva, basta você observar lá em Êxodo que quando Deus manda Moisés a Faraó com a mensagem: deixa meu povo ir, a mensagem é: deixa meu povo ir para que me adore. Qual o propósito final da redenção? Adoração. A nossa conexão de intimidade com Deus.
Qual é a primeira reação de Faraó? E Faraó na tipologia bíblica é uma figura de Satanás. Ele que mantinha o povo, que viria a ser o povo de Deus, depois da Páscoa, ele que mantinha esse povo escravo. O Novo Testamento pontua que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E assim como aquele povo sai da escravidão de um tirano e passa a ser o povo de Deus por causa da morte do Cordeiro, eu e você também deixamos de pertencer ao reino das trevas, deixamos de estar debaixo do controle de Satanás para sermos povo de propriedade exclusiva de Deus. O paralelo é muito claro. Então quando Moisés chega com a mensagem, deixa meu povo ir para que me adore, a reação inicial do faraó é, vão adorar coisa nenhuma. Assim como Satanás não quer ninguém adorando a Deus. Mas quando as pragas começam dizendo, você vai ter que se dobrar, Faraó começa uma negociação e ele apresenta 4 contrapropostas a Moisés, uma após a outra. Elas começam de uma forma mais descarada, mas vão ficando cada vez mais sutil. Na primeira delas, ele diz para Moisés, por que é que vocês têm que sair do Egito? Adora aqui mesmo. Moisés diz, nós não vamos adorar aqui. Algo que eu e você precisamos entender que a adoração não é para escravos, é para livres. Você pode dizer amém? Ele diz, não vai rolar, no ambiente de escravidão não vai rolar adoração. O faraó olha para Moisés, então ninguém vai a lugar nenhum. E o Moisés diz, então praga para cima dos 6. E aí as pragas se intensificam. Aí o faraó recua e chama ele e diz, tá bom, não precisa adorar aqui, mas não vão muito longe. Moisés diz, nós vamos onde o Senhor ordenar a gente. Ele diz, então ninguém vai a lugar nenhum, então praga para cima dos 6. Daqui a pouco ele chama Moisés para a negociação e vem com outra proposta. Então tá bom, não precisa adorar aqui, nem perto. Mas ele pergunta, quem é que vai? Moisés diz, como quem que vai? Vai todo mundo. O faraó diz, não, os homens podem ir, mulheres e crianças ficam. Moisés diz, vai todo mundo. O faraó diz, então não vai ninguém. Então praga para cima dos 6. Aí qual é a última contraproposta? O faraó diz, tá bom, pode adorar, não precisa ser no Egito, não precisa ser por perto, pode ir todo mundo. Mas aí o faraó fala assim, mas os rebanhos ficam. É nessa hora que você vai ver a indignação que Moisés não manifestou antes. Eu brinco que Moisés, o estilo do carioca da Baixada, ele diria, o quê? Eu amo esse agudinho dos carioca. Caraca, maluco. Né? O quê? Ele diz, não vai ficar uma unha para trás. Por que Moisés está tão indignado na última contraproposta? Elas vão se tornando cada vez mais sutis e parecem não ser importantes, mas são. Então pensa comigo. Primeira resistência do diabo, não quero que ninguém adore a Deus, mas se eu puder atrapalhar a adoração, eu faço eles adorar no ambiente de escravidão. Se eu não conseguir, eu até deixo sair do Egito, mas não muito longe, não vamos romper. As duas primeiras contrapropostas, embora uma seja mais sutil do que a outra, elas dizem respeito à área da consagração. Mas se ele não conseguir atrapalhar aqui, ele vai tentar impedir que você adore a Deus em família. Ponha isso na sua cabeça. O diabo sempre vai tentar se opor ao plano de Deus para a família. Mas Deus está atrás de gente como Josué, bata o pé e diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai todo mundo adorar a Deus, vai todo mundo buscar a Deus. Não é para alguns. Agora, se você olhar para a tipologia e entender que Faraó representa Satanás, pensa no quão sério é adorar a Deus com os bens. A ponto de ele dizer, olha, eu não faço questão de impedir de adorar, eu não vou tentar fazer vocês adorar no Egito nem por perto, não vou mexer no terreno da consagração, não mexo com a família de ninguém, desde que eu impeça vocês de adorar a Deus com seus bens. O que tem por trás disso? A ponto de ele dizer, eu desisto de brigar no terreno da consagração e da família, que são áreas que ele investe pesado e ataca, se eu conseguir amarrar você nessa área. É quase como se ele dissesse, se eu controlar essa área, não importa se você acha que está livre no resto. Eu te atrapalhei, eu te prejudiquei de qualquer forma. É quase como se ele dissesse, esse é meu último reduto de controle na vida de qualquer pessoa. Isso significa que adorar a Deus com os bens não é algo tão insignificante quanto muitos de nós achamos ou acreditamos que seja. Isso é algo tão sério que mesmo no reino das trevas, você não vai ver nenhum tipo de culto sem oferenda. Não importa do que a gente fale. Você não vai achar um despacho encruzilhada sem oferenda. De alguma forma o reino espiritual trata disso com mais seriedade do que a gente, mas não diz respeito aos valores materiais, porque no reino espiritual isso não tem importância nenhuma. Diz respeito ao lugar de importância que essas coisas exercem no nosso coração. E eu e você precisamos entender o que é essa distinção. Quando eu era adolescente,
E eu lia os textos como lá do Apocalipse, que João falando da cidade santa, da Nova Jerusalém, a cidade celestial que nos aguarda. Quando ele pontua que as ruas serão de ouro, isso na minha cabeça de adolescente ativava o modo ostentação. Eu ficava imaginando um dia eu andando naquelas ruas de ouro. Não sei porque eu sempre imaginava andando descalço. E o ouro geladinho debaixo do pé. Mas eu ativava o modo de ostentação. Eu imaginava andando de peito estufado, cabeça erguida, pensando se um dia fui pobre já não me lembro mais. Para mim era o momento da volta por cima, da vingança. Agora pergunta. Você acha que a glória do céu é ouro? Você acha que isso tem algum valor ou importância no plano espiritual? Depois de um tempo Deus começou a me corrigir. Eu comecei a imaginar um anjo perguntando para Deus: o que é que nós vamos fazer com tanto ouro? Eu disse: essa coisa insignificante que não vale nada, faz rua, faz piso para o meu povo andar. Aquilo pelo qual as pessoas se matam aqui na terra, lá só vai servir para ser pisado, desprezado. E esse deveria ser o lugar do dinheiro na nossa vida. Não um lugar de senhorio, mas um lugar de servidão debaixo do pé. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus está dizendo: se você me der honra e me mantiver na devida posição, e as coisas materiais não concorrerem no seu coração com o meu lugar, Deus está dizendo: aí eu posso te dar esse negócio, porque na sua vida ele vai ser servo e não senhor. Mas se isso não for corrigido dentro de nós, não há razão nenhuma para que Deus encha os nossos celeiros ou os nossos lagares. Se coloque no lugar de Deus por uns instantes e tente imaginar você no lugar de Deus, olhando para os fiéis na terra, que inclui você. E Deus olhando para você, você agora pensando com a mente de Deus, mas olhando para você, pensando: se eu der mais dinheiro para essa criatura, ele se perde, ele desvia a face de mim. Você acha que seria um bom negócio te abençoar financeiramente, às custas de perder você? Agora, se você no lugar de Deus não faria isso, por que você acha que com a mente brilhante, inteligente, sábia dele, por que é que ele faria? Nós precisamos entender que isso tem a ver com o coração e com algo que se resolve dentro de cada um de nós. Quem está entendendo, diga amém. Então, em terceiro e último lugar. Em primeiro lugar, falamos do que Deus quer, que é honra e não dinheiro. Em segundo, questionamos por que honrá-lo nessa área, porque diz respeito a esse fator de regulagem, de equilíbrio. Mas em terceiro e último lugar, eu quero destacar que o que de fato importa para Deus é a expressão do coração. Voltando no texto de Malaquias, onde Deus diz: se vocês vão me entregar, me oferecer em sacrifício o animal cego, o manco, o doente, o dilacerado. Outro dia alguém falou: pastor, eu quero o dilacerado. Falei: imagina que o lobo, um predador, atacou a ovelha. O pastor foi lá, defendeu, livrou ela, mas saiu meio avariada, né, da boca do predador. Então, qualquer que tivesse algum tipo de defeito. Se você olha para a lei de Moisés, Deus por meio de Moisés pontuou que o animal do sacrifício tinha que ser perfeito. É lógico que em primeiro lugar isso aponta para o sacrifício perfeito de Cristo, o nosso substituto, mas nós também precisamos entender que para Deus, principalmente quando falamos do terreno da oferta, não se espera nada que não seja o nosso melhor. E quando você pontua isso, a pergunta a ser feita é: por que esses judeus, que Deus por meio de Malaquias está confrontando, por que é que eles iriam oferecer a Deus o animal doente, o manco, o cego, o dilacerado, em vez de um animal perfeito que foi requisitado ou determinado por Deus? Outro dia alguém falou: era um bando de desviado que não estava nem aí com Deus. Eu falei: se não tivesse nem aí com Deus, não ofertava nada. É gente que de alguma forma está dizendo: Deus pediu, nós temos que entregar. Mas eles estão reavaliando o que será entregue. A pergunta é: por quê? Sempre tem aqueles defensores dos fracos, dos pobres, inocentes. Não, pastor, provavelmente eles não tinham algo melhor. Não é o que o texto diz. Malaquias capítulo 1, verso 13 e 14 diz: vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos, oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Deus diz: é golpe. Você tem algo melhor, mas está oferecendo o inferior. A pergunta é: por quê? Se o cara não está nem aí com Deus, não oferece nada, por que ele ofereceu um subproduto? Eu não posso dizer que essa seja a única resposta cabível, mas honestamente, depois de pensar e processar e tentar fazer isso, não apenas com a nossa mentalidade de hoje, com a cultura da época, eu cheguei a uma conclusão. O que era feito
com o sacrifício, com o animal que era entregue em sacrifício. Ah, pastor, ele era queimado no altar. Ok, mas era queimado até as cinzas? Não. Em primeiro lugar, ele era levado ao sacerdote. Havia um rito e um protocolo. O sacerdote não só tinha a forma correta de matar, escorrer o sangue, mas ia esfolar, tirar o couro, limpar. Quando ele era colocado no altar, o que era o altar? Uma churrasqueira, gente, com grelha e tudo. A gordura queimada era do Senhor, mas a carne era de quem? Uma parte era do sacerdote da sua família, a maior parte da carne era do ofertante, que comia com a sua família. Então aquilo virava churrasco. Eu sei que falo isso antes do almoço, a cara de alguns já se ilumina. Virava churrasco. E quem comia a maior parte? A família do ofertante. 1 Samuel capítulo 1 fala de Eucana, o pai de Samuel. Diz que ele dava porção dobrada para Ana. Do quê? Da carne do sacrifício. Na hora de dividir a picanha, ele dizia: Ana, você vai comer o dobro, né? Então eles comiam churrasco diante de Deus. Agora eu fico imaginando esse cara na hora de entregar o animal. Ele olhava para o animal cego e pensava: lá no mercado isso aqui não dá preço nenhum. Mas ele olhava para o bom e dizia: esse vende por algo melhor. Aí ele pensava: qual que eu vou entregar para virar o churrasco? Gente, na hora de comer a picanha faz diferença? Se o animal enxerga bem, se é míope, se é cego? Não. E de repente a pessoa pensava: vai virar churrasco mesmo? Qual é a diferença? Mas o que era só o efeito colateral passou a ser tratado como propósito. O propósito não era comer churrasco. O propósito era oferecer a Deus o melhor. Comer churrasco era efeito colateral. Mas muitas vezes nós transformamos o propósito em efeito colateral e o efeito colateral em propósito. E é aí que nós erramos. Quando você pensa que aquilo era algo a ser entregue a Deus, então ao escolher o melhor animal, você está dizendo o que para Deus? O Senhor merece o melhor. Ao colocar Deus em primeiro e a gente por último, nós estamos estabelecendo o quê? A devida distinção de honra. Mas quando simplesmente tratamos essas coisas com desdém, nós estamos sabotando aquilo que deveria ser a essência. Em Marcos, no capítulo 14, nós temos um texto, eu quero encerrar com ele. Se você puder, acompanhe comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 14, eu vou ler a partir do versículo 3. O texto diz assim: quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados. Observe a expressão indignados. E diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. O texto nos mostra uma mulher, nós sabemos, cruzando referência dos outros evangelhos, se tratar de Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, que ela derrama esse perfume que a Bíblia chama não só de valioso, mas de muito valioso. Quando ela derrama o perfume, ela não só estragou o perfume, no sentido, né, de dar fim a ele, a turma classificou aquilo de um desperdício, como ela não deixou aproveitar nem o frasco, o vaso que ela de alabastro, ela também quebrou. E o povo, diz o texto, começaram não só a ficar indignados, mas começaram a murmurar. O original diz que bramavam contra ela. O que é bramar? Gritar. A atitude dela gerou indignação. Jesus tem que defender a mulher, deixa a mulher em paz. Ela fez uma coisa boa. Porque todo mundo está classificando de algo ruim? Porque eles estão olhando e dizendo é um desperdício. Por que eles estão pensando no desperdício? Alguém olhou e fez a conta. Nós não sabemos quanto ela pagou no perfume. Mas alguém fez a conta para vender depressa, de segunda mão, fazer dinheiro em cima, mais de 300 denários. Esse mais de 300 não é preciso. Pode ser 315, 330, 350. Eu acho que se fosse mais de 350, alguém diria quase 400. Mas não vamos nem colocar a possibilidade do mais. Vamos ficar só com 300 denários. Quanto valia 300 denários? O denário era o pagamento de um dia de trabalho. Aliás, né, a minha
A Bíblia, a versão que eu estou usando, ela coloca uma nota aqui no denário. Moeda romana de prata, que era o pagamento por um dia de trabalho. O denário era o pagamento padrão por um dia de trabalho de um trabalhador qualquer, não importa a área ou a categoria. Isso significa que o judeu trabalhava 6 dias por semana, descansava o sábado. Qual era a média de ganho semanal? 6 denários. Todos os 12 meses do ano deles, diferente do nosso calendário, tinham 30 dias redondos. Como a média de sábados por mês vai variar de 4 a 5, para facilitar a conta, vou deixar em 5. A média salarial era 25 denários por mês. Se a média salarial era 25 por mês, 300 denários é um ano de salário integral de um trabalhador normal. Então tenta imaginar a sua renda, não importa o tamanho dela, não mensal, mas anual. E você simplesmente bota esse valor no perfume. Os caras olham aquela mulher pegando um ano de renda e jogando fora. Estão dizendo, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Porque todo mundo está pensando no que o perfume custearia. Quais os projetos que ele bancava. E aí você precisamos entender que para Deus, oferta pode até ter um efeito colateral de bancar bons projetos, mas esse nunca foi o propósito. Enquanto todo mundo está pensando no que o dinheiro faz, Jesus diz, ela fez uma boa ação para comigo. Jesus tenta explicar para eles, essa mulher me enxergou. Enquanto vocês só estão olhando projetos, ela enxergou a minha pessoa. Olha o que Jesus diz, ela me ungiu antecipadamente para a sepultura. O que Jesus está falando é um contrassenso. O que significa ungir na sepultura? A nação de Israel morou 430 anos no Egito. E quando saíram do Egito, eles saíram com práticas culturais dos egípcios. Tenta imaginar um povo que viveu mais de 400 anos no Brasil. Você acha que não vai sair comendo feijoada e churrasco? Se morasse 400 anos aqui no sul, não iam sair tomando chimarrão? Então, eles saem do Egito com a prática que os egípcios tiveram, já era milenar antes deles passarem por lá, de embalsamar os seus mortos. Isso significa o quê? Que eles atrasariam o processo de decomposição, permitiria que o corpo fosse velado por mais tempo, que os restos mortais durassem mais, enfim, a lista vai longe. Mas só fazia sentido embalsamar depois que morreu, porque enquanto está vivo não tem processo de corrupção. Para que é que alguém ungia antes da morte? Um dos textos do Antigo Testamento mais citados no Novo em relação à ressurreição de Cristo é o Salmo 16. Não deixará sua alma na morte, nem permitirá que o seu corpo veja a corrupção. Algo importantíssimo que eu e você temos que entender é que nos 3 dias entre a morte e a ressurreição, o corpo de Cristo não se decompôs. A Bíblia diz que Lázaro com 4 dias cheirava mal. O corpo de Cristo nunca se decompôs. Então basicamente o que aquela mulher fez quando derrama aquele óleo não era um bálsamo que teria um efeito natural. O que essa mulher fez foi um ato profético. Ela está dizendo a verdadeira unção, o verdadeiro óleo, que é o poder do Espírito Santo, envolverá, protegerá esse corpo para que ele não sofra decomposição. Essa mulher enxergou o que ninguém enxergou, ela discerniu o que ninguém discerniu, e o que Jesus faz com ela é extraordinário. Ele diz, onde for pregado o Evangelho, verso 9, em todo o mundo, o que ela fez será contado para a memória dela. Então Jesus estava dizendo, em todos os lugares, todas as gerações, todo mundo vai saber o que essa mulher fez. Só para aprender com ela? Não, era mais do que isso. Jesus disse para a memória dela. Jesus imortalizou Maria de Betânia pelo seu ato. E diz, ela será lembrada em todos os lugares, em todas as gerações, pelo que ela fez. Quem mais você viu Jesus honrar dessa forma? Agora, se a gente seguir a lógica de 1 Samuel 2,30, eu honro os que me honram, e ele honrou essa mulher dessa forma, ele se sentiu muito honrado por ela. Eu lembro quando Deus começou a tratar desse assunto comigo, lá por 2001. Eu estava meditando nesse texto. E disse, por que você acha que o povo ficou tão indignado? Eu falei, é um bando de ignorantes que não entenderam o que essa mulher entendeu. E o Senhor falou no meu coração, disse, é fácil você falar isso hoje. Conhecendo o texto, o desfecho, o ensino. O Espírito Santo falou comigo, se você estivesse lá, teria feito a mesma coisa. Eu fiz minhas palavras de Pedro, de modo nenhum, Senhor. Eu não. Ele falou a segunda vez, se você estivesse lá, teria feito a mesma coisa. Eu falei, não. Eu não sei de onde a gente tira a ideia de que pode discutir com Deus. Ele está sempre certo. A gente tem que ser de um nível de teimosia impressionante. Quando eu falei pela terceira vez, de modo nenhum, eu não, eu tive uma visão. Eu não sei explicar exatamente o que aconteceu, mas assisti um filme dentro da minha cabeça. Eu pedi o controle, alguém entrou com o script, com as cenas, e aquele desenho, aquele filme passou claro da minha mente.
Eu estava num culto. E a cena que eu via na época era do prédio da igreja de Guarapuava, onde era pastor na ocasião. É como se alguém pegasse uma câmera filmadora e filmasse do alto, enviesado assim, da esquerda para a direita. A diferença é que aqui nós temos um retângulo que está de lado. Lá, na época, o retângulo era de comprido, um pouco menor do que esse também. Mas eu via uma cena de um culto, que era o que a gente chamava o culto domingo, casa cheia. O povo na adoração. Era um negócio assim que eu não consigo descrever para você, porque a visão, falando na linguagem dos técnicos de som aí, era multicanal. Eu conseguia ouvir a oração que um está fazendo, o grito de louvor do outro, né? E esses sons não se misturavam. Eu estou acompanhando aquilo de uma forma impressionante. E aí eu percebo na visão que alguém vem pelo corredor central descendo. Essa pessoa vem chorando, emocionada, ela está dizendo: Jesus, eu te amo tanto, eu te amo mais do que o dinheiro, e eu vou provar. Aquilo chamou minha atenção. A igreja estava num momento de desafio, a gente estava na iminência de tomar uma decisão administrativa de interromper uma obra, uma construção por falta de recurso. Quando o cara diz: eu te amo mais do que o dinheiro, vou provar, minha vontade é dizer: prova mesmo, duvido. Aquilo chamou minha atenção. E ele vem descendo, e ele chega à frente. Só que eu estou vendo do alto, como fosse da filmadora, e eu também estou dentro da visão. Eu não só acompanho o que está acontecendo de fora, mas eu tenho a percepção de mim dentro da visão, que é a minha percepção limitada só do que acontece à volta. E eu percebo a hora que ele passa por mim e vem à frente, se ajoelha. Era uma noite fria, estava usando um casaco diferente. Eu lembro quando eu ajoelho, ele simplesmente chorando ali, quebrantado, ele diz: Jesus, eu te amo tanto, eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. Ele enfia a mão num dos bolsos da jaqueta e tira um maço de nota. Na época era novidade ainda, de 100. E a minha cabeça dispara a fazer a conta. Quantos milímetros tem a nota, quantas notas cabem no maço, vezes 100. E eu já começo a dar glória a Deus. Porque ele joga aquilo e fala: eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. Eu ainda estou tentando chegar ao resultado da conta. Ele enfia a mão no bolso, tira um segundo maço, joga em cima do primeiro. Se para o primeiro eu estou dando glória, para o segundo já estou dando aleluia. Eu estou pensando: nós vamos terminar essa obra. E ele continua ali chorando, não sei de onde são o terceiro maço. Eu já estou quase falando em línguas. E aí, enquanto chora, ele bota a mão no bolso. Ele diz: eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. E ele pega um vidrinho sem rótulo, abre, começa a jogar um líquido. E eu, que estou atrás dele na visão, sinto cheiro de álcool. Não é culto de libertação. Zé Pilinta não pegou ninguém, mas está cheirando álcool. E aí ele enfia a mão no outro bolso e tira uma caixa de fósforo. E diz: eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. E minha cabeça faz equação. Dinheiro é de papel, álcool em cima, fósforo, eu te amo. Quando eu entendo o que ele vai fazer, você sabe como terminou a visão? Eu, que estava lá dentro da visão, voei no pescoço dele. Antes dele riscar o fósforo. Eu ainda estou rolando com ele, a visão sumiu. E o Senhor falou comigo: se você estivesse lá, teria feito a mesma coisa. Se a sua leitura do que essa mulher fez fosse desperdício, você teria atacado, você teria impedido, você teria parado. E naquela visão contemporânea, eu percebi o que é que ele estava falando. A maioria de nós acha que o valor de uma oferta é o que ele financia, é o que ele custeia. Mas para Deus nunca se tratou de projetos, e sim de um lugar de importância no coração. Quem está entendendo? Então, muito mais, eu não estou dizendo que a gente não deva ter sabedoria no uso de recursos em relação aos projetos. Mas eu estou dizendo que para Deus isso nunca foi o ponto principal. Aliás, é isso que nos leva às vezes a investir em determinados projetos e outros não. A gente diz: isso vale a pena, isso não vale a pena. E nós estamos fazendo por projetos o que deveríamos estar fazendo pelo Senhor. Quando nós começamos a entender que no final das contas é uma questão de honra, a maneira de lidar com o dinheiro muda, não é só na hora da contribuição. Por que eu e você devemos ser honestos nas nossas finanças? Por que a gente deve andar em integridade? Por que nossos ganhos não devem ser ilícitos? Por que nós não vamos mentir para ganhar dinheiro, ou lesar, enganar alguém para ganhar dinheiro? Porque mamon não pode ser mais importante para mim ou para você do que Deus e os princípios que Ele estabeleceu. Por que é que nós vamos nos preocupar com o pobre e o necessitado?
Provérbios 19:16 diz: o que se compadece do pobre empresta ao Senhor, e esse lhe retribuirá o benefício. Quando você olha para o necessitado e põe recurso nele, Deus está olhando dizendo: quem queria cuidar dele sou eu. Se você financiou o meu interesse, eu estou em dívida com você, sou eu que vou honrar você. Quando você lembra de Jesus dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e vale lembrar isso nesse início de ano, quando está chegando a hora de declarar o imposto de renda. Por mais que você não consiga, outro dia um falou: pastor, a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Para ele eu dou com alegria, para César eu não dou não. Eu falei: ok, ele não mandou dar para César com alegria, mas ele mandou dar. O que César vai fazer vai responder a Deus. Mas se eu e você entendemos o que é honrar a Deus, a gente não vai dar jeitinho em área nenhuma. Nós vamos nos conservar dentro dos princípios dele o tempo todo, dizendo: é para o Senhor, é por causa do Senhor. Isso muda completamente a maneira como lidamos com o dinheiro em todas as áreas. E se essa área é subjugada e o senhorio de Deus se manifesta no meu e no seu coração, nós não apenas vamos romper no plano espiritual, mas em consequência Deus diz: eu posso derramar bênção financeira à vontade, porque eu não vou perder você. Quem está entendendo, diga amém. Então o cerne de toda a relação do cristão com Deus e o dinheiro continua sendo uma questão de honra. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te pedimos a capacidade de entender, não só no nível da razão, meramente humana e mental, e não só aqui e agora. Nós oramos que aquilo que o Senhor começou não apenas continue depois do culto, mas cresça, possa se expandir em termos de percepção e discernimento dentro de cada um de nós. Nós oramos pela capacidade não só de entender os valores da Tua palavra, mas de corresponder contigo. Queremos que na nossa vida Cristo seja o Senhor absoluto, que não haja lugar de concorrência. Queremos, ó Deus, de fato entender e subjugar plenamente essa área ao Teu controle, ao Teu senhorio. Nós queremos nessa manhã não apenas repensar a forma como lidamos com tudo aquilo que é material. Queremos, ó Deus, nos arrepender e consertar aquilo que precisa ser consertado. E queremos viver o Seu senhorio de forma plena e completa. E nós oramos por isso. Que haja graça, que haja ação do Teu Espírito na vida de cada um de nós, para que muito mais do que contribuição, possamos Te oferecer honra. E que isso seja de fato o efeito regulador de toda a nossa relação com Deus e o dinheiro. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Mateus capítulo 4, do verso 18 ao 22. O texto sagrado diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Bom, esse texto não apenas nos revela Jesus chamando 4 dos seus apóstolos para o ministério, Pedro e André, que eram irmãos, e também Tiago e João, que também eram irmãos, e todos eles pescadores. Mas além de nos relatar o chamado, nós vemos que Jesus usa a pescaria como uma base, uma alegoria, uma analogia para falar de evangelismo. Ele diz: venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens, diz a maior parte das traduções, pescadores de gente. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu quero que vocês continuem pescando, mas nós vamos mudar o tipo de pesca. E obviamente o Senhor Jesus, ao usar essa figura, ele falava a respeito de ganhar as pessoas, ganhar almas para o reino de Deus. E isso não era algo que ele comissionou somente os seus apóstolos. Obviamente, mais à frente, depois da sua morte e ressurreição, entre a sua ausência até o tempo do seu retorno, a igreja continuaria aquilo que Jesus começou. Ele comissionou não apenas seus 12 apóstolos, mas todos os seus discípulos a proclamarem o evangelho.
E é interessante notar que essa analogia da pescaria é usada para falar do evangelismo e do cumprimento da grande comissão. Em Mateus, no capítulo 13, no verso 47, Jesus novamente compara o evangelismo com pescaria. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. Ou seja, Jesus não fez apenas um trocadilho, uma brincadeira com aqueles pescadores, dizendo, vamos mudar o tipo de pesca. Ele chamou outras pessoas, tinham outras funções, e não fez nenhum comentário a respeito do trabalho delas. Mateus, também chamado de Levi, era coletor de imposto. Hoje seria chamado de um fiscal da Receita, né? Seja aí estadual, federal. E Jesus não fez nenhum tipo de comentário a respeito do que ele fazia. Mas quando Jesus teceu o comentário sobre a pesca, é porque ela de fato tem muitas figuras e ela nos ajuda a entender a visão do evangelismo, que é a grande comissão. No entanto, quando falamos a respeito da pesca, precisamos entender que a semelhança do evangelismo, ela não é algo passivo, né? Nós precisamos entender que nenhum pescador fica esperando que o peixe pule sozinho no barco. Mas de alguma forma, nós os crentes ficamos esperando que em algum momento o pecador decida passar pela porta, entre na igreja e ele sozinho entregue sua vida a Cristo, e a dinâmica não é essa. Essas pessoas, assim como o peixe, precisam ser buscadas. E a rede fala não apenas de uma pesca individual. Em Mateus 17, 27, Jesus fala com Pedro a respeito de lançar um anzol. Quem lança um anzol está querendo pegar um peixe, pelo menos um de cada vez. Agora, como eles estavam pescando com redes, porque eram pescadores profissionais, quando Jesus propõe a pescaria, ele está falando de um outro tipo de pesca. E ao associar o evangelismo, eu quero usar justamente a figura da pesca com rede. E esse é o tema da minha mensagem hoje, pescando com redes. A primeira coisa que eu quero destacar é que nesse chamado da parte de Deus, de uma pesca coletiva, massiva, e nós precisamos entender que essa é a mente de Deus. Em 1 Timóteo 2,4, a Bíblia diz que Ele deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não quer atrair, ganhar apenas alguns. Ele deseja que todos sejam salvos. É por isso, na grande comissão, a ordem foi: ide pregar o evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todas as nações. A mente de Deus, o sonho de redenção de Deus é massivo, é grandioso, e a nossa mentalidade como igreja, como corpo de Cristo, não pode ser diferente. Mas qual a analogia da pesca com o uso das redes? Em primeiro lugar, eu quero destacar que redes falam de relacionamentos. O que são as redes? São fios, né, cordões, não apenas entrelaçados, mas devidamente aproximados, devidamente unidos por meio dos seus nós, para que façam juntos aquilo que sozinhos eles não conseguiriam. Então, até hoje, nós temos essa expressão. Quando alguém vai falar do relacionamento, fala da rede de relacionamentos. No inglês, a expressão network, né? É a mesma coisa. A palavra rede o tempo todo, ela está ligada aos relacionamentos. E acredito que na figura bíblica, quando você pensa desde a sua composição, da proposta de Jesus, as figuras que nos são apresentadas, não é diferente. E o que eu quero apresentar para você hoje é que quando falamos de evangelismo e de cumprir o chamado de Deus, entender a perspectiva pelo prisma dos relacionamentos é uma chave. E quando falamos de relacionamentos, tem dois aspectos distintos. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o relacionamento entre nós, os santos, a comunidade dos salvos, aqueles que já foram, né, alcançados pelo Senhor, tiveram uma experiência e têm um convívio junto. Quando entendemos a importância do relacionamento entre nós e o vivemos de forma sadia, correta, nós criamos um ambiente, não apenas emocionalmente falando, mas espiritualmente falando. Nós criamos um ambiente favorável para uma ação muito maior e intensa da parte de Deus e do sobrenatural para a salvação das almas. Segundo lugar, precisamos entender também o relacionamento com os não cristãos, aqueles que queremos alcançar. Então, para falar dessas duas perspectivas, eu quero primeiro falar aí do relacionamento entre os cristãos. Há uma relação na Bíblia entre a unidade da igreja e o poder de evangelismo, o impacto que nós podemos causar com a proclamação do evangelho no mundo. Em João, no capítulo 17, no verso 21, orando
pelos seus discípulos, não apenas aqueles que caminhavam próximo dele, mas por todos aqueles que viriam a crer e ser salvos, o que inclui eu e você. Ele orando ao Pai diz assim: a fim de que todos sejam um. Ele estava orando pela nossa unidade. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Para quê? Agora vem indicativo de propósito. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está falando que a capacidade do mundo de vir a crer está relacionada à importância da nossa unidade. De alguma forma, a relação entre uma coisa e outra. E quando lemos o livro de Atos, nós percebemos pelo menos 2 relatos de como a unidade dos santos impactava o avanço do evangelho e a pregação para aqueles que ainda não haviam sido alcançados. Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47 diz assim: perseveravam. O apóstolo Pedro prega no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas se salvam, são batizadas, e agora a Bíblia começa a falar do estilo de vida desses convertidos que estão sendo orientados, discipulados. O texto diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, destaque para a comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, ênfase ao juntos, e tinham tudo em comum, ênfase para o comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes, aqui não só unanimidade, mas perseveravam unânimes no tempo. Partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quando a Bíblia fala de um acréscimo divino, não significa que Deus vai fazer o trabalho e a gente não tenha que fazer nada. Mas obviamente precisamos lembrar que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E eles viviam de tal forma um ambiente, não apenas de oração, de busca, andando na palavra, mas um ambiente de comunhão e relacionamento entre eles. E a Bíblia nos mostra que o poder de testemunho começa a crescer e a intervenção sobrenatural para que ele se multiplique. Naturalmente falando, a Bíblia diz que pela maneira como eles viviam em comunidade, eles contavam com a simpatia do povo. Ou seja, havia um bom testemunho para os de fora, mas sobrenaturalmente isso permitia um nível de intervenção da parte de Deus. Atos capítulo 4, versos 32 e 33. A Bíblia diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Depois dessa dupla ênfase na visão de comunidade, de unidade, a Bíblia diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Sempre que a igreja do Senhor encontra esse lugar de unidade, de relacionamentos saudáveis, o nosso impacto e a capacidade de crescimento, ela se manifesta. Como veremos daqui a pouco, quando isso começa a ser sabotado, minado, comprometido, a capacidade de avanço do evangelho, ela igualmente é comprometida. Depois de falar da importância do relacionamento entre nós, precisamos destacar também a conexão, que a palavra de Deus nos apresenta sobre como uma porta de entrada do evangelho é estabelecida quando existem relacionamentos da nossa parte com aqueles que ainda não são convertidos. Por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 16. Jesus diz: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Para que alguém veja as nossas obras, tem que ter o mínimo de contato e convívio. Mesmo que a gente não fale de um relacionamento profundo, tem que haver algum nível de exposição e de contato. Isso não significa que a gente não possa evangelizar uma pessoa que nunca viu antes e entrar de cara pregando o evangelho. Deus pode nos dirigir a isso. Atos capítulo 8 nos mostra como Deus, o Espírito Santo, tira Filipe de Samaria e o envia a um caminho que estava deserto, porque daqui a pouco iria passar um etíope que precisava do evangelho. Esse homem foi ganho. A tradição cristã diz que a Etiópia toda recebeu a palavra de Deus por intermédio dele. Mas nós precisamos entender que isso não é necessariamente a regra, está mais para exceção. Jesus está dizendo que os homens vejam
a luz brilhando através de vocês. Como que a luz vai aparecer? Tem que ter o mínimo de convívio. Filipenses capítulo 2, verso 15, o apóstolo fala a respeito de brilhar. Ele diz: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo. Qual a diferença? Como que o brilho aparece? Ele está dizendo, enquanto a geração atual é pervertida e corrupta, vocês são irrepreensíveis e puros. Ou seja, tem que ter o mínimo de visibilidade de um comportamento para que a luz apareça. Então, de novo, pressupõe-se relacionamento. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1 e 2. Igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Aqui sim estamos falando de convívio e relacionamento próximo. Um marido que ainda não obedece à palavra, que ainda não se converteu, e que pode ser ganho por meio de um convívio onde o estilo de vida, a Bíblia não está dizendo que o evangelho não tem que ser pregado verbalmente, mas que é um estilo de vida que pode credibilizar a mensagem verbal ou pode descredibilizá-la. E nós precisamos entender, de novo, o impacto por meio de um relacionamento. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Aqui a Bíblia não está necessariamente nos ensinando a passividade. A gente nunca fala nada para ninguém, a menos que pergunte. Mas a Bíblia está dizendo que às vezes as pessoas vão tomar a dianteira, percebendo algo diferente nas nossas vidas, elas curiosas, às vezes despertadas pelo próprio Senhor, elas podem querer saber. E esse momento nós precisamos estar prontos para saber responder. Aqui não estamos necessariamente falando de relacionamento profundo, mas tem que ter o mínimo de disposição para que isso seja gerado. Eu me lembro, logo no início do meu ministério pastoral, no comecinho, primeiro ano, estamos falando de quase 30 anos atrás, nós tínhamos ganhado para Jesus um camarada que tinha uma oficina. Eu lembro que naquela época, eu quase apelidei meu carro de o devorador, de tanto que ele ia para a oficina. Eu brinco que ele não podia ver um cara de macacão sujo de graxa, já dava um problema. Uma vez estava passando perto de um, ele começou a balançar, falei para o carro, larga a mão de CB, você é um borracheiro, pum, estourou o pneu. De tanta carência, de tanta necessidade que ele tinha de conserto. E como eu frequentava aquele ambiente com uma certa relativa frequência, nós acabamos ganhando o dono da oficina para Jesus. Ele estava indo na igreja, ele estava empolgado com Jesus, tentando evangelizar, levar todos os outros mecânicos, mas a maioria eram muito resistentes. Às vezes eu passava lá, ele pedia, pastor, dá uma palavra para a turma, mas você via todo mundo bem resistente. Um tempo depois, eu fui fazer uma viagem e tive um problema no carro. Eu não tinha andado tanto, mas já não estava tão perto da cidade e eu realmente descobri na hora que não teria a menor condição de consertar, de improvisar aquilo, e a gente ia ter que rebocar o carro, levar de volta. Foi um transtorno, eu não iria conseguir cumprir a minha agenda. Naquela época não tinha celular, você conseguia uma carona para algum lugar, para ligar, para resolver. Até eu conseguir falar com o camarada da oficina, eu já estava há muitas horas parado. Até ele poder resolver, mandar a turma e chegar lá era mais tempo. E finalmente trazer, nem se fala. E de alguma forma os dois mecânicos que ele mandou, no caminho foram conversando, eu soube disso muito tempo depois, dizendo, hoje nós vamos ver se esse pastor é crente. Porque de alguma forma, por toda aquela demora, por todo aquele transtorno, eu não sei o que eles esperavam na minha reação, no meu comportamento, mas eles ficaram impressionados que quando chegaram, eu estava literalmente sentado em cima do carro, com as mãos erguidas, adorando a Deus. E eu vi que eles ficaram assim, bem constrangidos na hora que eu cheguei. E aí eles, e aí, incomodado? Eu falei, não, a agenda a gente remaneja. Ele falou, o senhor sabe que provavelmente o senhor perdeu o motor? Eu falei, eu imagino. Ele falou, o senhor tem noção de quanto vai custar? Eu falei, eu tenho, imagino que vou ficar um tempo sem carro, porque não vou poder consertar isso também. E eles o tempo todo quase que tentando dizer assim, o senhor entende o que está acontecendo? Eu falei, entendo. Eles me olharam e falaram, por que o senhor não está aborrecido? Eu falei, isso aí chateia. Mas eu tenho motivos de alegria muito maior do que os da chateação. Então simplesmente é isso. E naquela hora não pensei, puxa, a hora de pregar o evangelho. Só respondi o que me perguntaram. Essa turma volta, e quem me contou depois foi o dono da oficina, porque eles começaram a dizer,
nós queremos ir para a igreja. Nós queremos ouvir o pastor, porque às vezes as pessoas percebem comportamentos que começam a credibilizar a mensagem que nós estamos tentando comunicar. E muitas vezes o convívio é a melhor porta para que por meio dessa capacidade de observarem, o evangelho possa ser pregado. Quem está entendendo? Então nós temos as duas dimensões de relacionamento, entre cristãos e não cristãos. Já definimos que redes falam de relacionamento e que seja a forma sadia como nos relacionamos vai impactar o alcance de outros, ou mesmo a importância de nos relacionar com eles. Definido isso, a segunda coisa que eu quero destacar aqui. Algumas vezes a Bíblia nos mostra que nesse processo de pescaria as redes se rompem. Lucas capítulo 5, verso 6, quando fala da pesca milagrosa que Jesus proporciona a Pedro quando usa o barco dele para pregar o evangelho na Galileia, a Bíblia diz o seguinte: fazendo isso, que era obedecer o comando de Jesus, apanharam grande quantidade de peixes. E a Bíblia diz assim, e as redes deles começaram a se romper. Era tanto peixe, que ao puxar aquele peso todo, as redes começaram a não suportar. Não significa que quebrou tudo, mas quando diz as redes, plural, começaram a romper, deve ter aberto um buraco para cá, outro para lá. Qual o problema de quando as redes se rompem? A ideia da rede é justamente não deixar os peixes escapar. Quando elas se rompem, nós começamos simplesmente a perdê-los. Por meio daqueles lugares de rompimento, sempre vai ter uma evasão, fuga, escape. E quando a Bíblia usa o paralelo da pescaria com redes, ela está estabelecendo parâmetros com as questões espirituais. A pergunta é, quando falamos da capacidade da igreja de cumprir e exercitar a sua missão de evangelismo, e as redes, que são os relacionamentos, começam a se romper, nós podemos ter problemas, seguramente. Atos capítulo 6, verso 1, diz que por se multiplicar o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A Bíblia deixa claro que desde o início do evangelho, as viúvas, Paulo depois orienta Timóteo explicando que são aquelas que não tinham arrimo de família, eram cuidadas pela igreja. Mas na distribuição diária de alimento aos necessitados, a Bíblia diz que o número dos discípulos está multiplicando, é cada vez mais gente chegando. E os apóstolos não estão dando conta de cuidar de todo mundo. E aqueles que de uma forma ou outra acabam sendo esquecidos, se sentem negligenciados, começam a murmurar, chorar, reclamar. A igreja não é como antes. Os homens de Deus já não têm olhos para todo mundo. E o problema começa a se instalar. Quando os apóstolos percebem isso, a Bíblia diz que eles convocam a multidão dos discípulos. Porque problemas a gente não finge que não existe, a gente tem que resolver. E eles dizem o seguinte, nós não podemos abandonar a palavra de Deus para servir as mesas. Nós temos que nos dedicar ao ministério da palavra e oração, isso é inegociável. No entanto, o cuidado com os necessitados também é. Já que o crescimento da igreja demanda isso, vamos levantar outros ministérios, vamos delegar funções. É aí que nós vemos surgir pela primeira vez os diáconos, e eles dizem, agora nós vamos ter gente cuidando de todo mundo para que ninguém seja esquecido, nós também vamos fazer aquilo que precisamos. A Bíblia diz que isso não apenas agradou as pessoas, o problema cessa, a coisa se torna funcional, a murmuração acaba, mas a Bíblia diz que o número dos discípulos começa a aumentar ainda mais. Porque normalmente a continuidade da multiplicação depende do conserto dos relacionamentos. Quando nós não cuidamos com isso, nós vamos comprometer a capacidade de avanço. Outro dia alguém falou, pastor, eu sei que o senhor fala bastante da importância do relacionamento na vida cristã, mas nós estávamos dentro de um contexto de um aconselhamento conjugal. Ele falou, mas vamos falar sério, casamento não é fácil não. Eu falei, meu amigo, a dificuldade não é o casamento. Ele, como não? Eu falei, não é o casamento. Falei, a dificuldade é você, a dificuldade sou eu, a dificuldade é cada um de nós. Falei, se o problema fosse casamento, só marido e mulher que se bicavam. Pai e filho não tinha desentendimento, os irmãos também não tinham. Ele falou, o problema é a família toda então. Eu falei, não é só a família. Ele falou, eu falei para ele, se você é um solteiro e vai dividir a casa com um amigo, você vai ter problema com o amigo. Ele falou, então o problema é morar na mesma casa? Eu falei, se fosse isso, você não tinha problema com o vizinho, não tinha problema com gente no trabalho. Ele falou, pastor, o problema está em todo lugar. Eu falei, o problema está na gente. E nós precisamos entender que, embora seja um desafio,
A Bíblia fala muito dos relacionamentos como algo que nós precisamos cuidar. Assim como quando eles resolvem o problema ali em Atos 6:1, o crescimento volta a acontecer, qual foi a solução de Pedro naquele momento que as redes começaram a romper? O versículo seguinte, o 7 de Lucas 5 diz: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. A Bíblia diz, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Agora a pergunta é, se os dois barcos ficaram tão cheios a ponto de quase afundar, e Pedro não chama a turma do segundo barco, provavelmente Tiago e João, os demais peixes que encheram o segundo barco teriam sido alcançados? Não. Nós precisamos entender a importância de nos unirmos sempre visando uma pescaria maior. A pesca com rede fala de algo massivo, maior, abrangente. E os relacionamentos são importantes. E nós precisamos entender que os relacionamentos estão continuamente expostos a riscos. Não necessariamente, né, aquele nível onde se acabe, não há conserto, mas onde eles podem ser estremecidos. E nós precisamos entender por que a Bíblia nos ensina a andar em amor, nos ensina a andar em perdão, em ser pacientes uns para com os outros, tolerantes, porque os relacionamentos requerem manutenção. E quando falamos disso, eu quero chamar a sua atenção para o princípio bíblico da manutenção das redes. O pescador não tem como missão apenas o ato da pesca. Existe por trás, né, todo um pano de fundo. Se a pesca acontece com redes, ele tem responsabilidade em relação às redes. E uma delas, não é meramente a confecção, uma delas é a manutenção. Lucas capítulo 5, verso 2, que introduz o milagre que Jesus faria no barquinho de Pedro. A Bíblia diz assim, então Jesus, ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Gente, pensa numa informação da Bíblia que me deixava confuso. Eu dizia, lavar a rede para quê? Acabou de sair de dentro d'água. Isso para mim era tão confuso como quando criança eu saía da piscina e mamãe dizia, agora tem que tomar banho. Eu dizia, mas a gente estava tomando banho. Não, tem que tomar banho do banho que você tomou. É lógico, depois de adulto você entende algumas questões, como por exemplo, né, a própria questão do cloro na piscina, sem contar a razão pela qual tem que pôr o cloro na piscina. Mas eu lembro que quando criança aquilo não fazia o menor sentido, mas mesmo depois de adulto eu pensava, por que alguém lava a rede? Outro dia alguém falou, não pastor, é água salgada. Eu falei, mas vai lavar com a mesma água. E quem pesca no rio vai lavar com a mesma água. E eu realmente não consegui entender isso. Eu já estava no ministério, uma certa ocasião fui pregar em Florianópolis e um irmão que estava nos recebendo, era o nosso anfitrião, ele era um pescador. E ele estava dando um giro conosco pelo norte da ilha, nos mostrando algumas coisas ligadas ao trabalho e também, né, algumas das praias do norte da ilha. E ele me levou numa praia que era assim, a presença dos pescadores era muito grande. Ele falou, isso aqui é meu ponto de trabalho, aquilo ali são amigos, colegas. Eu lembro que vários deles estavam fazendo isso, lavando as redes. Eu falei, o que essa turma está fazendo? Ele falou, estão lavando as redes. Eu falei, cara, me explica esse negócio, que não faz sentido para mim. A rede saiu de dentro da água. Ele falou, pastor, lavar não é molhar. Eu falei, mas vocês vão usar a água. Ele falou, mas não é molhar. Ele disse, quando a rede vem cheia, quanto mais peixe tiver, mais peso na rede. Os peixes que estão encostados na rede, quando a gente está puxando, eles estão arrastando todos os outros, muitos deles são esmagados na rede. E quando são esmagados, resíduos de carne ficam. E quando nós tiramos a rede, se ela não for limpa, quando aquela carne começa a apodrecer, ela apodrece a rede junto. Então a gente tem que ir limpando, tirando toda aquela sujeira. Por quê? Se não der a prevenção, a rede vai arrebentar. E quando a rede arrebenta, nós começamos a perder peixe. E naquela hora parece que de repente a ficha caiu. A Bíblia fala de 2 níveis de manutenção. O primeiro deles, eu quero apresentar em primeiro porque é preventivo, é lavar. Mas o texto que nós lemos no início, em Mateus capítulo 4, verso 21, diz que quando Jesus viu Tiago e João, os filhos de Zebedeu, a Bíblia diz que eles estavam em companhia do seu pai, consertando as redes. Qual a diferença entre lavar e consertar? Lavar é a prevenção do problema. Consertar é quando o problema não foi prevenido e agora tem que ser arrumado. Então, por exemplo,
Todos nós preferimos trocar o óleo do carro do que ter que mandar o motor para retífica. É bem melhor prevenir, né, do que remediar, do que consertar depois. Mas as duas coisas são importantes e necessárias. E quando você olha essa analogia, nós vamos pensar nos relacionamentos da mesma maneira. Em primeiro lugar, viver num estado contínuo de vigilância. Se relacionamentos são desafiadores, porque nós somos seres, se fomos governados pela nossa natureza carnal e não pela nova natureza, nós somos egoístas, nós somos inclinados a querer que tudo seja do nosso jeito. A gente avalia o mundo pelo prisma do nosso estilo de vida e queremos que tudo seja parecido. O potencial químico de dar problema em qualquer nível de relacionamento é gigantesco. Mas obviamente, vivendo num lugar de rendição, de oração, de intercessão, de amor, de disposição de caminhar a milha, nós podemos estar o tempo todo lavando redes, prevenindo e evitando problemas. Quem está entendendo? Mas nem sempre a gente consegue prevenir. Quando a maionese desanda, aí nós temos que consertar. Por exemplo, em Atos capítulo 6, quando começa a murmuração daqueles que já tinham sido esquecidos, ali não era mais prevenção. Mas ali eles sabiamente estão dizendo, vamos consertar as redes, vamos estabelecer ajustes. E aí você vai ver orientações da Bíblia que não estão lá à toa. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Filipenses diz, rogo a Evódia e Síntica que resolvam as suas diferenças. Né? E está dizendo, gente, vocês não podem simplesmente ficar aí, uma bicuda com a outra, né? Entristecida, aborrecida, vocês vão ter que resolver isso. Então há momentos onde aquilo que não foi prevenido precisa ser consertado. Às vezes você tem um crente maduro, quebrantado, que tem o Espírito Santo incomodando ele para que vá atrás, né? Às vezes você tem alguém que leu lá na Bíblia, você veio trazer sua oferta, lembra que seu irmão tem algo, vai resolver com ele primeiro. Mas tem gente que às vezes o coração está tão duro, ou é tão imaturo, que alguém tem que interferir. E Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores. Quem são eles? São aqueles que promovem reconciliação, reconexão, conserto. E nós precisamos viver continuamente focados nesse tipo de ajuste. Porque se não houver a manutenção das redes, que envolve tanto a prevenção como a resolução de problemas, nós teremos dificuldade e muita dificuldade. Agora, depois de apresentar os princípios bíblicos, eu quero ter uma conclusão maior do que normalmente nós costumamos fazer quando pensamos no aspecto prático. Em primeiro lugar, nós precisamos arrematar entendendo, em primeiro lugar, pela palavra de Deus, a importância dos relacionamentos na conversão das pessoas. Em primeiro lugar, a importância dos nossos relacionamentos sadios para que a rede que vai atrair os outros não se rompa. Mas também entender que a forma de acessá-los com o Evangelho, a principal orientada nas Escrituras, diz respeito a relacionamentos. Então, depois que reconhecemos isso na Escritura como princípio bíblico, eu acho que vale olhar para o princípio bíblico e agora dar alguns fatos e estatísticas sobre o quanto isso se torna real. No início do meu ministério pastoral, há quase 30 anos atrás, eu tive contato com uma estatística que me assustou. Naquela época, né, eu percebi que numa pesquisa feita no mundo todo, e aí não importava o continente, não importava a cultura, não importava a idade, não importava o nível social, né, não havia nenhum tipo de distinção de público que afetasse, porque assim, em todos os lugares, a pesquisa sempre dava resultados muito parelhos. Obviamente não eram exatamente iguais, mas muito parelhos. Uma pesquisa foi feita com a pergunta, com o título, como você foi conduzido a Cristo? E haviam 8 possibilidades de resposta e uma nona que era genérica a outras. Naquela ocasião, olhando para aquela pergunta, eu percebi que em todo mundo, de 60% a 70% das pessoas respondiam como foi conduzido a Cristo, dizendo, por intermédio de um amigo ou um parente. 60% a 70% só na primeira resposta. E aí o restante dos 30% ou 40% vão diluindo em todas as outras 7. Eu fiquei pensando, não deve ser bem assim. E aí fizemos uma pesquisa na nossa igreja. E ela ficou muito parelha. Depois, quando estabelecemos a igreja em Irati, depois de um tempo, a gente fez a mesma avaliação. Era muito parecido. Nos primeiros anos da nossa igreja aqui em Curitiba, éramos ainda bem menores, mas nós passamos um questionário, uma ocasião para a igreja inteira responder.
E nós tivemos os mesmos resultados. Alguns anos atrás fiz uma enquete via internet no nosso site e nós paramos a pesquisa quando ela já tinha 6.613 votos. Para quem estudou um pouquinho de estatística já dá uma amostragem bem legal. Nessa pesquisa nós descobrimos que não importa a quantidade, o lugar, onde a gente avalia, na igreja local, aqui no Sul, só no Paraná, no Brasil, novamente as respostas se mantêm muito parecidas. Na nossa, 64,71%, ou seja, 4.279 das 6.613 pessoas entrevistadas responderam que foram conduzidos a Cristo por meio de um amigo ou parente. Em segundo lugar, as pessoas responderam 15,24%, 1.008 pessoas disseram por uma necessidade especial. Em terceiro lugar, 6,47%, e aqui a redução vai ficando enorme, né? Já temos aqui praticamente 10% da primeira resposta, com 428 pessoas indicando assistindo a um culto. Em quarto lugar, em uma atividade da igreja, 299 pessoas, ou seja, 4,52%. Uma atividade significa não apenas o culto, pode ser um evento social, alguma coisa do gênero. Por uma visita, agora já cai para 3,01%, 199 pessoas. Em sexto lugar, e aqui na época eu fiquei muito envergonhado com o meu sindicato, através do pastor, 2,57%, 170 pessoas das 6.613 disseram ter sido conduzidas a Cristo pelo pastor. Em sétimo lugar, através de um estudo bíblico, 2,1%, 139 pessoas. E pasmem, em último lugar, o oitavo, eu não incluí aqui os outros, com apenas 91 pessoas, ou seja, 1,38%, em uma campanha evangelística. A pergunta é: o evangelismo eficaz constitui-se apenas de campanhas evangelísticas? É evidente que não. Gente, nós estamos falando de décadas da mesma pesquisa, com os mesmos dados, em todos os lugares do mundo. Isso não significa que as campanhas não devam acontecer. Isso significa que a gente tem que parar de terceirizar e entender o peso dos relacionamentos. Mas depois de um tempo avaliando isso, me ocorreu outra coisa. Falei, peraí, 65% ou 64,71% foram de cara respondendo um amigo ou parente. Mas 15% disseram por uma necessidade especial. Na pesquisa que nós fizemos dentro da igreja, eu comecei a ir atrás da maioria que eu conhecia. Essa necessidade especial era que não, pastor, um problema de saúde sério, e bateu o desespero, eu tinha que buscar Deus. O seu problema especial era o quê? Era um problema familiar. O seu problema especial era o quê? Era financeiro. Aí minha pergunta para as pessoas: e nessa hora de necessidade, onde você estava receptivo, quem que te pregou o evangelho ou te levou para a igreja? Sabe o que eles me diziam? Um amigo ou parente. Ou seja, os 15% estavam fora da resposta, porque eles apenas pensaram no motivo, mas não no meio. Aí eu comecei a avaliar a turma que respondeu assistindo um culto. Se apareceu sozinho na igreja, descobriu? A maioria não. Não fui convidado. Por quem? Um amigo ou um parente. Aí fomos avaliar a turma da quarta resposta em uma atividade da igreja. Onde foi que você começou a se abrir o evangelho? Não, a turma jogando futebol me chamava. E aí, no meio de muita carnalidade, eu também vi muito de Jesus na vida de alguns, tal. Ele não estava no culto, mas a receptividade começou. Quem que chamou para atividade? Um amigo ou um parente. Aí fui na turma da visita. Então você entregou a vida para Jesus por meio de uma visita? Sim. Foi um estranho que apareceu lá falar de Jesus? Não. Quem que foi? Um amigo ou um parente. E aí eu consegui entender a deficiência do meu sindicato. Porque eu fui atrás das pessoas que eu ganhei pessoalmente para Jesus, fora da igreja. E eles não tinham respondido através do pastor. E aí eu fui tomar satisfação, falei, vocês estão deixando ruim para nós. Eu te ganhei para Jesus, por que é que você não respondeu, pastor? Ele falou, o senhor não me ganhou como pastor? Eu nem sabia que o senhor era um pastor, o senhor era um vizinho, era um cliente. E começou a falar de Jesus, e depois que o senhor me levou, eu descobri que o senhor era pastor. Então mesmo quando eu ganhava a maioria deles,
Não estou falando de fazer o apelo no culto, porque a turma acha que fez o apelo ao pastor, ganhou. O cara que está no culto e vem no apelo foi trazido por quem? Um amigo ou parente. A maioria das pessoas que eu levei a Cristo não levei como pastor, levei ou como um amigo, alguém que teve alguma oportunidade de relacionamento, ou mesmo como parente, através de um estudo bíblico. Como é que você foi no estudo bíblico? As pessoas diziam por meio de um amigo ou parente. E o mais ineficaz de todos, que era uma campanha evangelística, eu dizia, separou lá por causa de um outdoor, de um anúncio no rádio, a maioria também não. Conhecido meu me convidou. Ou seja, dá para entender o quão importante, agora, depois de olhar os princípios, os fatos bíblicos, de como tudo se desenhou, como Jesus programou, ou como a coisa ainda continua acontecendo. Quem está entendendo? O problema quando a gente fala de evangelismo, vamos ganhar o mundo, a maioria de nós pensa, impossível, é muita gente. Outro dia um falou, não pastor, eu me imagino assim com um baldinho, tentando jogar as ondas de volta de uma vez. Eu falei, essa missão é coletiva, por isso nós estamos falando de pescar com redes. Nós vamos entrelaçar todos os fios, isso é trabalho conjunto. A multidão ganha, não é resultado de um ou de outro, é a soma do que todos nós tocamos. Então deixa eu te ajudar a pensar num outro desenho. Se nossa missão é pregar o evangelho e ganhar outras pessoas para Jesus, vamos tentar entender o desenho do Brasil? No último censo de 2010, nós éramos 40 milhões de evangélicos. Antes dos resultados estão para sair do próximo. Os líderes estão discutindo, os mais conservadores, se estamos na casa dos 50 milhões, os mais empolgados dizendo que passamos 60 milhões. Mas vamos tentar ficar uma média conservadora aí no meio. Isso significa que hoje nós somos 1/4 da nação de evangélicos. E se nós somos 1/4 da nação, você sabe qual é o nosso desafio? Se cada um de nós, desse 1/4 da nação, ganhasse outras 3 pessoas para Jesus, e não tem que ser todo mundo esse ano, poderia ser ao longo da década, e não estou nem dizendo que nós ganhamos um, esse um ainda vai ajudar a ganhar mais um, e a gente só ficou com mais, nada disso. Se a gente imaginar que nossa meta de vida para a próxima década é levar 3 pessoas a Jesus, e cada um fizesse isso, sabe o que nós teríamos? Uma nação inteira rendida aos pés do Senhor, com mais 3. E eu tenho certeza que você tem pelo menos 3 pessoas no seu ciclo de relacionamento que precisam de Jesus. Mas muitas vezes nós não estamos sendo intencionais. Não, pastor, um dia eu tentei pregar o evangelho e vi que não tinha interesse. Como é que foi? Falei para ele, ou aceita Jesus ou vai para o inferno. Ele não quis Jesus, já decidiu o inferno. Falei assim, numa conversa. E sabe, às vezes nós não estamos lutando pelas pessoas, intercedendo. Colossenses 4:5 diz que nós temos que usar de sabedoria para a construção de fora. E aproveitar bem cada oportunidade. Oportunidades surgirão. Então, para terminar de falar especificamente agora do relacionamento com os não cristãos que precisamos ganhar, nós precisamos entender que a receptividade de cada pessoa ao evangelho é diferente. E nós devemos trabalhar, com cada tipo de pessoa não crente com estratégias diferentes. Todo pescador sabe que dependendo do tipo de peixe que ele vai pegar, a estratégia muda. Então há lugares onde a turma sabe, tem a hora da maré, tem a hora certa, tem a hora que se alimenta, tem o lugar onde tem mais ou menos correnteza. Eles vão conhecendo a dinâmica e eles passam a se ajustar para serem mais efetivos. E quando a Bíblia diz que nós temos que aproveitar as oportunidades, usando de sabedoria, Deus está nos mostrando que a gente tem que ter essa capacidade de discernir. Por quê? Tem gente que está mais pronto para ser pescado do que outro. Tem uns que estão se oferecendo. Eu já encontrei pessoas que me disseram o que eu preciso fazer para entregar a vida a Jesus. Eu digo, uau, você veio prontinho. Não deu trabalho nenhum. Agora tem outros que você insiste, prega, ora, intercede, discute, a pessoa aproxima, afasta. E muitas vezes o trabalho é diferente, porque a receptividade é diferente. Em Marcos 12:34, Jesus falou para um escriba, você não está longe do reino de Deus. O que significa essa frase? Você não está longe e está dizendo que está perto, mas também não estava dentro. Mas Jesus está dizendo, você está bem mais perto do que outros estão bem mais longe, apesar de não ter entrado. Resumindo, falando uma linguagem mais simples, você está facinho. Você está já na porta. Em Lucas 10, de 1 a 7, quando Jesus envia 70 dos seus discípulos para pregar o evangelho nas cidades, ele diz, quando chegar, vocês vão procurar uma casa para ficar.
vocês têm que ser hospedados. Eles não tinham essa estrutura de hotel que nós temos hoje. Então ele diz, cada vez que vocês entrarem numa casa, tentando achar o ponto, o lugar, a base onde vocês vão ser hospedados, procure o anfitrião de vocês usando o seguinte critério: saúdem aquela casa. Jesus disse, se houver ali um filho da paz, a paz permanecer sobre a casa é o lugar. Se a paz retornar, Jesus está dizendo, deu ruim. Sabe o que ele está falando? Antes de pregar o evangelho para toda a cidade, vocês vão achar aqueles que estão com o coração mais aberto, mais prontos. Quem está entendendo? Em Atos, no capítulo 10, nós vemos que quando Pedro foi pregar na casa de Cornélio em Cesareia, ele explica depois em Atos 11, o relato do ocorrido está no capítulo 10, mas a explicação está no 11, que quando o anjo apareceu para ele, mandou chamar Pedro, dizendo onde é que Pedro estava. O anjo disse assim, manda chamar Pedro, o qual te dirá palavras, mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. A palavra ali traduzida casa, oikos ou oikos no grego, ela não significa só aquela família primária, marido, mulher e filhos. Ela fala de pessoas que não só moravam na mesma casa, e antigamente a dinâmica era diferente da nossa, né? Hoje isso não é tão comum ou tão frequente, mas antigamente era um amontoado de gente. A Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro na casa dele, ou seja, o núcleo familiar de gente morando no mesmo lugar já era maior. Mas a palavra oikos era usada inclusive para os amigos que frequentavam a casa. Quando Pedro chega para pregar para Cornélio, não está só a família imediata. A Bíblia diz que Cornélio tinha chamado seus familiares e amigos próximos. E de novo nós vemos que o evangelho que será espalhado começa através de um homem piedoso. A Bíblia diz que ele era temente a Deus, ele fazia orações, dava esmolas, não entendia ainda a salvação em Cristo, mas era alguém que estava buscando. E Deus diz, vou pegar esse que está mais próximo, e através dele eu vou usar a conexão dos relacionamentos. Dá para perceber? Então isso está em toda a Escritura. Dr. Ralph Neighbor Jr., um dos maiores estudiosos, um dos maiores especialistas estudando as igrejas em células no mundo, ele fala no livro Tocando Corações, um guia prático, uma publicação inclusive do Ministério Igreja em Células aqui de Curitiba. Ele fala de 2 tipos básicos de pessoas a serem evangelizadas. Ele os divide em tipo A e tipo B. O que é o tipo A? Tipo B. Tipo A, facinho. Tipo B, dificinho. Tipo A, aberto e receptivo. Tipo B, fechado, coração endurecido, não interessado. E depois de simplificar isso, ele dá as características do tipo A. Ele relaciona 6 dos receptivos. Estão dispostos a participar de um culto, uma célula. Aquele que você chama, ele responde logo, ou às vezes ele pergunta. Possuem as mesmas crenças gerais. Ele pode até não estar convertido, mas tem aqueles conceitos de, né, céu, inferno, Deus, Bíblia, Jesus. Podem ter sido membros de uma igreja, hoje estão inativos, ou frios, distantes, desviados. A gente pode usar todo tipo de terminologia. Estão buscando por alguma coisa, como Cornélio, o cara está tentando achar um sentido, uma conexão. Seu conhecimento bíblico é incompleto, não entendeu tudo, mas já tem alguma coisa. Estão abertos à explicação do plano de salvação. Quando você encontra esse tipo de gente, a abordagem, o convite, tudo é mais fácil. Mas as pessoas são só assim? Não, você tem as do tipo B, também em diferentes graus. Tanto de facilidade para um, como dificuldade para o outro. As características delas: não têm interesse na fé cristã, não têm em comum conosco as mesmas crenças gerais. Elas nunca foram membros de igreja, não estão buscando o propósito divino para si, não estão interessados em participar das atividades da igreja, possuem pouco conhecimento bíblico e do cristianismo e não estão abertos ao estudo bíblico nem à explicação do plano de salvação. Como que nós acessamos essas pessoas? É aqui que ele explora a ideia de que um relacionamento de amizade deve ser iniciado para que elas possam ser expostas à realidade do Cristo vivo na nossa vida. Eu tenho aprendido muito sobre isso de forma prática com o meu pastor, o pastor Abe Uber. Hoje ele está à frente de uma igreja em São Paulo, a Paz Church. Mas alguns anos atrás, depois de ter edificado uma das maiores igrejas que nós temos na nação, que está lá em Santarém, no Pará, eles foram para um projeto missionário
plantar igrejas no estado do Ceará, começando por Fortaleza e depois espalhando para o estado. Pastor Eibe levou muitas famílias, foram mais de 40 famílias com ele, pelo menos eu sei que foram, e ele chega com muitos líderes prontos. Às vezes quem começa uma igreja sabe que leva anos para você formar toda a liderança, mas apesar dele ter ganhado tempo na formação da liderança, porque eles fizeram uma colonização na ida para plantar aquela igreja, quando eles chegam lá, qual o propósito da igreja? Ganhar pessoas. Como é que se conecta com as pessoas? Você não fica na rua arrastando quem passa na calçada para dentro do culto. Então o primeiro ano eles não abriram a igreja. O pastor Eibe falou, nós vamos conhecer a cidade, nós vamos conhecer a cultura, né, do estado, do nordestino. Nós vamos visitar igrejas, ver o que funciona, o que não funciona, aprender com outros. Mas principalmente, cada um de vocês vai criar contatos e conexões com gente da vizinhança, com gente do trabalho. E a partir disso nós iniciamos o nosso trabalho. Um dia ele chamou alguns dos pastores para contar as histórias de como as coisas começaram. Um deles, o pastor Gildo, disse que orava muito pelos vizinhos para criar conexões. Tinha aqueles que você já começa a conhecer, alguns estão abertos, outros não, estão reticentes, mas ele sempre orando. Um dia ele estava numa venda, numa espécie de um armazém, e ele ouve um comentário de que um vizinho de algumas quadras de distância, há pouco tempo tinha perdido quase tudo que tinha na casa numa enchente. Ele morava numa baixada. E a turma contando, olha, o pessoal aí se mobilizou, ajudou muita coisa, mas eles ainda estão sem cama, dormindo no chão. O Gildo foi lá e falou, gente, desculpa, eu estava ouvindo a conversa, não quero ser centrão, mas eu gostaria de ajudar essa família. Eu posso conseguir uma cama para eles, vocês podem me dizer quem é e onde? A turma, claro, já deu endereço. Ele foi lá, bateu no portão, falou, desculpa, o senhor não me conhece, eu não quero ser invasivo, mas eu ouvi um relato de que o senhor passou um tempo atrás algo difícil aqui, houve uma mobilização aí de familiares seus, dos vizinhos, te ajudaram a recompor quase toda a casa, mas alguém me disse, o senhor está sem cama. E se isso for verdade, eu posso te ajudar. Eu tenho uma cama para lhe dar. O cara falou, eu ficaria muito agradecido porque eu e minha mulher estamos dormindo no chão. Ele combinou, então o senhor pode, eu vou precisar que o senhor vá comigo e me ajude a desmontar e trazê-lo. Então eu preciso que o senhor vá lá em casa buscar. Eles marcaram o horário, no dia seguinte o cara foi lá. Quando ele chega na casa do pastor Gildo, e ele vê o Gildo desmontando a própria cama, ele falou, o senhor comprou outra? Ele falou, essa cama é sua? Ele falou, é do meu quarto. O senhor comprou outra e está trocando? Ele falou, não. Ele falou, não estou entendendo. Eu achei que o senhor tinha uma cama sobrando. Ele falou, não está sobrando. Ele falou, onde é que o senhor vai dormir? Ele falou, no chão. Aí o cara falou, não posso aceitar. Ele falou, mas o senhor está dormindo no chão há mais tempo? Eu posso dormir um pouco, quem sabe depois a gente reveza a cama. O cara emocionou, falou, o senhor não me conhece. Ele falou, eu não estou fazendo isso apenas por você. Em outra oportunidade eu posso te contar quem eu era, como Jesus mudou minha vida, o que Ele fez por mim e pela minha família. E Ele nos ensina a se importar com as pessoas. Foi Ele que colocou no meu coração te ajudar. E você não vai me impedir de ser abençoado. Ele convenceu, levou o cara, montou a cama, e eles ficaram perturbados. Foram outro dia visitá-lo, disseram, nós queremos que vocês vão jantar na nossa casa para agradecer. Ali perguntas sobre o testemunho começaram a ser feitas. Você acha que a família foi ganha ou não foi ganha? Nós precisamos aprender a ser intencionais. E quando as pessoas descobrem que nós não estamos pregando o evangelho tentando tirar a gente, tem muita gente que por conta da mídia, e muita gente deu material para a mídia falar mal dos crentes de uma forma generalizada, eles acham que nós só estamos interessados no dinheiro deles. Quando as pessoas veem que você está disposto a meter a mão no seu bolso e financiar necessidades e ajudá-las, e que a nossa visão de evangelho é oferecer e não tirar, tudo muda. Conexões começam a se abrir, portas começam a se abrir, e por meio de um estilo de vida e não só de uma mensagem, nós podemos fazer diferença na vida das pessoas. Eu creio que nesse ano 2023, Deus quer que a gente pesque e que as redes venham cheias, mas sem se romper. Mas nós não podemos esperar que isso apenas aconteça sozinho. Nós temos que intencionalmente nos unir com Deus, recebendo a direção dEle, o encorajamento, o despertamento dEle, e dizer, nós vamos fazer girar. Uma das reuniões que tivemos de aniversário, juntando o pessoal de todos os cultos, uma pessoa me perguntou, o senhor sonhava com a igreja desse tamanho, com milhares de pessoas? Eu falei, não. Ele falou, então isso é maior do que você planejou? Eu falei, não, eu sonhava com algo muito maior do que o que nós temos. Porque tem muita gente para ser salva. E nós não temos o direito de dizer, tá bom para nós.
E para os outros que ainda não foram alcançados. Então nós precisamos ter um coração que não pare de pulsar, de amor, de preocupação pelos perdidos, que se disponha a unir-se com o Senhor nesse grande projeto de salvação. Essa é a nossa missão. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Pai, nós suplicamos que não apenas aqui e agora, mas que aquilo que ouvimos continue agindo, não apenas no nível da mente e da razão, mas no íntimo do coração, e que mais do que informações, que nos ajude a entender a doutrina, os princípios bíblicos, uma maneira funcional e prática que o Senhor nos tem dado de pregar o Evangelho, usando portas de relacionamento. Nós queremos te pedir que haja um sopro de vida e que haja despertamento. E que possamos, enquanto vamos alimentando e fortalecendo conexões com os de fora, viver, ó Deus, a devida manutenção, lavando e consertando as redes também do lado de dentro. Nós oramos por um tempo novo de avanço, de colheita espiritual, de uma grande pescaria, para a glória do Senhor Jesus. Eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Abençoo também a vida daqueles que nos acompanham por meio dessa transmissão. E oro que o Senhor ministre de forma personalizada o coração de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém.